Olá, hoje eu quero falar sobre o poder das palavras, com base no livro de Provérbios. Esse livro ele é recheado de passagens, de versículos, por meio do qual a gente pode perceber claramente Deus revelando, Deus nos ensinando o poder que as palavras têm, tanto para o bem como para o mal. Para você ter uma ideia, o capítulo 18, versículo 21, fala que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Como Tiago fala também, né? Esse órgão, essa parte do corpo tão pequena tem uma capacidade que a gente nem consegue imaginar. E por isso que ele nos chama a guardá-la. Falando de coisas ruins que a língua pode fazer, o próprio livro de Provérbios, ainda no capítulo 18, versículo 6, fala que as palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. No capítulo 16, versículo 27, ainda falando de como a língua pode servir para o mal, a Bíblia diz que o homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são como um fogo devorador. A gente poderia ler vários versículos, várias passagens aqui em Provérbios e em outros trechos da Bíblia que revelam o quanto a língua ela pode ter esse caráter destrutivo. Eu não sei se você já passou por experiências, mas é muito provável que sim, que uma palavra que você recebeu foi algo que acabou com o seu dia, seja no ambiente de trabalho, na sua casa, ou às vezes não só acabou com o seu dia, mas acabou com as semanas que vieram pela frente, com os meses e até anos. Talvez hoje você escute essa reflexão e se recorde de algo que grava o seu coração e está gravado na sua mente ainda, e que sequer você conseguiu perdoar uma pessoa, né? Revelando o poder que de fato uma palavra tem sobre nós. Mas eu quero trazer também uma esperança aqui, trazer um encorajamento, porque da mesma forma que ela serve para o mal, a Bíblia revela que ela pode servir para o bem, né? E é isso que eu quero deixar um encorajamento aqui por meio dessa reflexão, para que você possa sair daqui encorajado a usar esse instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, especialmente nesse período tão difícil que a gente tem vivido. E o provérbio, que está lá no versículo 24 do capítulo 16, ele fala: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Irmãos, eu creio que quando ele fala ao ponto de valorizar o poder da palavra que é falada de forma agradável, para o bem, para abençoar, quando o texto bíblico fala que ele traz cura para os ossos, eu não creio que isso aqui é somente uma imagem para reforçar a importância de palavras boas, abençoadas serem ditas. Eu creio que isso é verdade, porque nós somos seres integrais, né? A nossa mente está misturada com o nosso corpo, está misturada com a nossa alma. Então, a partir do momento que nós ouvimos palavras boas de Deus, abençoadas, isso acaba influenciando na nossa própria biologia, no nosso próprio corpo. Então veja como isso é precioso, como você pode ser um instrumento de Deus para, por meio de palavras boas, abençoar outras pessoas, trazendo até cura para a vida de outras pessoas por meio dessas palavras. O provérbio, que está lá no capítulo 12, versículo 25, diz assim: o coração ansioso deprime o homem. Que é bem o que a gente está passando em nossos dias, né? Corações ansiosos que têm deprimido as pessoas com quem você tem vivido, o que a gente tem ouvido nesse tempo tão difícil, e até talvez você esteja ouvindo essa mensagem e esteja passando em meio a essa pandemia por um período de abatimento, de cansaço, de desencorajamento. Mas olha o que o provérbio termina falando: mas uma palavra bondosa o anima. Então, uma resposta que a Bíblia traz para o coração ansioso, deprimido, é receber uma palavra bondosa que vai animar aquela pessoa. Veja como isso é precioso, algo tão simples, algo tão singelo, algo tão rápido, pode ser uma forma de transformar a vida, transformar o dia, transformar o momento que uma pessoa está vivendo. Então não subestime o poder tanto das palavras que você tem ouvido, as palavras às quais você tem submetido o seu ouvido, né? Aquilo que você tem dado o seu ouvido a escutar, por meio daquilo que você escolhe na televisão, na internet.
Então, cuide disso, procure refletir bem quais são as palavras que você tem permitido que seu ouvido escute. E, além disso, eu creio que é um chamado para o serviço. Se coloque intencionalmente à disposição para poder ser um instrumento de Deus, para, por meio de palavras bondosas e agradáveis, poder animar, encorajar e até trazer cura para as pessoas. A gente está, enquanto igreja, isolado, a gente está afastado fisicamente, mas a nossa missão continua. E eu creio que a nossa missão enquanto igreja é ser Jesus para as pessoas, é pregar sobre Jesus, é levar o evangelho. E eu creio que usar de palavras bondosas e agradáveis é um maravilhoso instrumento para isso. Que você se deixe ser usado para a glória de Deus e para abençoar muitas pessoas. Que Deus abençoe a tua vida.